Olá, meu nome é André, professor de música e vou fazer minha autodescrição. Sou um homem branco, de cabelo curto, barba e estou usando uma camisa vermelha. E aí, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo ou tá me escutando? Você sabe a diferença entre ouvir e escutar? Para você, existe alguma diferença entre essas duas coisas? Para falar sobre isso, vamos começar com uma atividade. Primeiro, procure prestar atenção aos sons que estão à sua volta e em tudo que você está ouvindo nesse momento. Pronto! Agora coloque as mãos em forma de concha atrás das orelhas e procure perceber o que mudou. Sem tirar as mãos, mova em diferentes direções. Mexa a mão em várias formas. Continue prestando atenção no que você está ouvindo. Deu para perceber que com uma atividade simples podemos mudar a maneira como ouvimos o nosso entorno? Às vezes esquecemos a importância da escuta. Geralmente, nas cidades grandes e no mundo moderno em geral, temos uma cultura mais voltada para o visual do que dos outros sentidos, como por exemplo a audição. Na cultura de muitos povos indígenas, por exemplo, a escuta é tão importante que ela faz parte de várias lendas. Como a lenda da Iara, uma sereia que com longos cabelos pretos e olhos castanhos emite uma melodia que atrai os homens, os quais ficam rendidos e hipnotizados com o seu canto e a sua voz doce. Outro exemplo é a narrativa dos povos Tiquimu, sobre um dilúvio. Vamos ouvir um trecho da história. Todos os índios em terra morreram, apenas aquele que refugiou-se na tora oca sobreviveu. Quando a água abaixou, o homem que estava preso dentro do pau escutou um zunido. Eram 2 besouros. Então o índio pediu para quem estivesse lá fora lhe salvar a vida. Um besouro mandou o outro buscar o machado. Perguntaram ao índio onde estava sua cabeça e o seu pé, então cortaram o tronco para tirá-lo. Você percebeu que o homem que estava preso dentro da árvore se salvou porque prestou atenção aos sons da floresta e conseguiu ouvir os besouros? Pois bem, esse é um exemplo de uma história que fala sobre a importância que os povos indígenas dão à escuta dos sons que vêm da floresta. Muitos estudiosos dizem que para a maioria dos povos indígenas o ambiente sonoro é o que mais importa, mais importante até que o ambiente visual. Para eles, o ambiente sonoro é o que mais se comunica com eles, pois é escutando a natureza que eles conseguem caçar ou simplesmente se proteger de algum perigo como um animal que possa atacá-los. Ou seja, os povos indígenas têm uma educação sonora desde que nascem. Com isso, a sua maneira de perceber o mundo também é diferente da nossa. Assim, podemos dizer que escutar é muito mais do que ouvir música ou qualquer outro som do dia a dia. Prestar atenção na escuta pode mudar a maneira como pensamos, porque ouvir também é sentir. Com isso, podemos afirmar que escutar é ouvir com atenção, é sentir e pensar o que se ouve. Para entender melhor isso, vamos falar um pouco sobre como a nossa audição funciona. É mais ou menos assim. As ondas sonoras atingem a orelha, vão para o canal auditivo, onde está localizada uma fina membrana que é chamada de tímpano. O tímpano, que é muito delicado, começa a vibrar, e essa vibração é transmitida a um conjunto de 3 pequenos ossos chamados martelo, bigorna e estribo. E assim o som é ampliado até chegar a uma região do cérebro que se chama córtex auditivo. Até aqui vimos a parte mecânica da escuta, mas como já foi falado, a escuta é mais que isso. A escuta tem a ver com toda uma percepção de como estamos inseridos no ambiente. Podemos entender isso falando da escuta dos animais. A coruja branca, por exemplo, é uma super caçadora, sabe por quê? Ela tem ouvidos próximos aos olhos e a sua audição é tão potente que ela consegue ouvir a sua presa se movimentando até 1 metro debaixo da neve.
Os morcegos, apesar de não serem cegos, não dependem da visão como sentido primário, como a maioria dos animais. Eles usam o que se chama de ecolocalização, pois eles lançam pequenos sons para que se possam ser rebatidos nos objetos e serem ecoados de volta. Os estudiosos dizem que os morcegos conseguem dessa forma detectar objetos bem pequenos, do tamanho de um fio de cabelo. Dê uma olhada nessa imagem. Esse inseto é um tipo de grilo. E olha que interessante, ele tem o seu sistema auditivo no joelho. Imagina se nós humanos tivéssemos as orelhas nos joelhos como ele. Até aqui percebemos que a audição é algo que pode mudar toda a nossa percepção do ambiente. Prestar mais atenção em nossa escuta pode fazer com que tenhamos uma maneira toda diferente de perceber o mundo. Ou seja, uma das diferenças entre ouvir e escutar está na atenção. E desenvolver a escuta depende de acumular experiências com um som. Então, para terminar, eu quero propor alguns exercícios. Essas atividades têm como objetivo fazer com que a gente desenvolva uma sensibilidade maior aos sons que nos rodeiam. Vamos lá! Pesquise sobre os sons das copas das árvores. Repare nos sons que elas produzem quando são movimentadas pelo vento. Repare que cada tipo de folhagem produz um som diferente. Procure anotar o que descobriu. Preste atenção na grande variedade de sons que as aves produzem. Tente descrevê-las em um caderno. Tome consciência da paisagem sonora e urbana em diferentes lugares e distâncias. Faça um relato do que você escutou. Ouça o som do mar. Repare que ele nunca para e nunca produz o mesmo som. Bem, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!